Mais um episódio de As Five. Parece que finalmente a questão das traições começam a vir à tona. Eu comentei no vídeo passado sobre essa questão, sobre como a Lika, está envolvida com a Samantha, que assim, ela tem uma namorada. Como a Ellen transou com o Lito, mesmo estando noiva, e como a Tina beijou um outro cara enquanto ainda estava namorando com o Anderson, E finalmente a questão começou a ser debatida na série e, assim, eu acho que é muito válido, sabe, que finalmente isso esteja sendo trazido à tona. A Tina, na real, não teve muito debate sobre isso, muito menos com o Anderson, Foi a primeira das amigas a trair o namorado, mas apesar da conversa com a Keila e rapidinho, com a Ellen, que é a irmã do Anderson, isso meio que passou. Mas ela beijar um outro cara foi quase como um catalisador pro término do relacionamento dela, foi um dos sintomas dos problemas que estavam acontecendo em seu relacionamento, Só que apesar dela e do Anderson terem terminado e no momento isso ser a melhor decisão, nunca é fácil, principalmente um relacionamento de 5 anos. Eles estão tendo que aprender a viver um sem o outro, E isso é difícil pra caramba. Dá pra perceber, como tem sido complicado para os dois, como eles ainda estão conectados, E provavelmente vai passar um tempo assim ainda, Isso se os dois não voltarem, o que assim, sempre é uma possibilidade. Por sinal, a Tina, ela tá no auge do tédio, fazendo stories de um casal aleatório da janela da casa. É o auge da fofoca, Foi meio patético, na verdade. E assim, eu confesso que fiquei achando ela fazendo stories lá do casal a maior invasão de privacidade, eu não vou negar, eu achei meio absurdo. Mas voltando para a questão da traição, a gente também tem a Ellen. Ela transou com o Lito e foi conscientemente, sabe? Ela queria muito, foi lá e pronto. Só que ela não estava preparada para as consequências da sua atitude, Ela não estava preparada para que o Omar, o seu noivo, ele acabasse no Brasil. E a atração pelo Lito, a desconexão com a presença do noivo, Na verdade, a presença dele no Brasil, no país, tem deixado ela muito mal e incerta do próprio futuro. A Ellen levou ele para conhecer a família e no fim, apesar de um ou outro comentário meio a família dela gostou muito do Omar e ele passou a desejar comemorar o casamento no Brasil. Isso deixou a Ellen ainda mais incerta do futuro, do que ela deseja, do que ela quer, E de como ela quer lidar com as coisas. E acaba que por isso ela não dá atenção ao Omar, ela tá sempre meio chateada, etc, etc. Só que acaba que ela não se aguenta. E em um momento ela conta a verdade pra ele. E agora a gente vai ter que ver, o que vai acontecer de agora em diante. Talvez ela queira acabar o noivado ou talvez ela queira tentar. Só que o que ele quer, porque agora isso importa demais. As coisas agora, elas vão complicar bastante. Eu quero muito ver como tudo vai ficar, porque, enfim, ele foi enganado, Também temos a Lika e a Samantha, que é todo um rolê, Elas já namoraram, todo mundo ama as duas, elas juntas, Mas é tudo muito complicado. Lika quer ficar com a Samantha, ela ama a Samantha, mas ela mesma duvida se, enfim, ela é o que a Sam precisa como namorada. A Samantha fica um tempão ligando pra Lika e ela ignorando, até que em um momento ela decide conversar, mas não para que as duas voltem, reatem, alguma coisa do tipo. A Lika resolve que ela vai assumir o papel de amante. Ela acha que ela não é uma pessoa pra se namorar, ela tem várias questões e você vê até o quanto ela não se valoriza, Ela se questiona, será que eu não sirvo apenas pra ser amante? Porque eu acho que é uma questão que a Lika precisa resolver, porque se ela começar a gostar mais dela mesma, a vida dela pode mudar muito, sabe? Mas enfim, a Lika se assume como amante e a Samantha, assim, ela tá mais do que pronta pra isso. Por sinal, eu acho que a série devia desenvolver melhor o relacionamento da Samantha, sabe? A Lika diz a Benê que a Sam tem um relacionamento aberto, mas a própria Samantha, ela meio que se esconde quando ela vai falar com a Lika. E assim, relacionamento aberto.
em que você transa com a sua ex, que você sempre foi super apaixonada, é problemático. Eu questionaria isso aí, sabe? Então eu acho que se a gente tivesse mais alguns vislumbres da relação da Sam com a Renata, a gente poderia tirar conclusões melhores disso aí. Eu confesso que eu acho que a personagem da namorada da Samantha, ela merecia mais. Ela merecia um tratamento melhor. E olha, eu acho Limanta, a Lika e a Samantha fofíssimas, sabe? A coisa mais fofa, mas ainda acho que a namorada merece mais. Mas vamos ver o que é que vai acontecer daqui em diante, porque nesse episódio a gente teve um pequeno vislumbre, né, da vida doméstica da Sam com a namorada. Então vamos ver se nos próximos episódios a gente tem um pouquinho mais do que acontece com elas, sabe? E aí temos as duas meninas que não tem nenhum caso de traição. Amém, obrigada, Senhor, porque limites, né? A Keila continua saindo com o boy sertanejo, que assim, parece meio machichinha, mas ele tem mostrado que não é de todo mal. Na verdade, talvez ele até seja legal, olha só. Ela não tinha contado nada sobre o Tonico e depois de dormir na casa do sertanejo, ela acorda falando o nome do filho, né? Então, assim, obviamente o cara não entende nada e fica questionando. Por que é que você acorda falando o nome de outro cara? Acabou que depois de vários momentos dela mentindo pra ele, dele pedindo pra ir na casa dela, enfim, negando convites, né, a ele, a Keila disse, segue meu Instagram, o perfil oficial, que é o perfil dela de mãe. E ele foi super gentil quando descobriu sobre o Tonico, demonstrou interesse em conhecer o garoto e ok, pontos pro cara, né? Vamos ver se ele continua sendo gente fina, sendo legal. Mas como a gente sabe, nem tudo na vida da Keila se relaciona à sua vida amorosa. Pelo contrário, né? Em vários momentos, a vida amorosa dela nem existe. Ela precisa urgentemente de um emprego. E ela foi atrás e a situação foi muito desagradável. Eu realmente achei. Primeiro, ela diz pra mulher da agência que não quer call center de jeito nenhum. E a mulher foi super antipática, enfim, foi bem desagradável. Depois, na loja que ela vai ver se consegue um emprego, tratando ela super mal, como se ela não tivesse condições de ficar no emprego, porque o telefone dela tocou. E assim, eu realmente acho que ela devia ter deixado o telefone no silencioso, mas eu acho absurdo que mulheres que são mães sejam tratadas como incapazes de manter o emprego, incapazes de qualquer coisa, apenas porque elas têm filhos. Existem diversos preconceitos, né, com mães dentro do mercado de trabalho e eu acho importante que a série traga isso. E para piorar, com relação a Keila, ela chega na escola do Tonico e fala no trabalho que ele fez, né? Como se ela fosse uma mãe relapsa, porque outras crianças fizeram trabalhos muito superiores ao que ele fez. Ainda falam, né, que as mães ajudaram e tal. E assim, é um absurdo o quanto mães e mães jovens, né, que precisam se desdobrar para cuidar dos filhos, enfim, para ter trabalho e tudo isso, elas são cobradas, julgadas, até por quem devia estar do lado dessas mulheres, ser parte da rede de apoio. Então eu acho importante que a série traga essa discussão, porque muitas vezes a gente não vê isso sendo comentado. E por último, a gente tem a Benê. Metade do tempo dela nesse episódio foi tentando tirar a Celeste, a gatinha fofa, de dentro do piano. Por sinal, que lindinha a Celeste. Eu tô apaixonada pela gata, apaixonada pela fofura da gata. Eu não escondo meu amor por gatos aqui e, enfim. Por sinal, deviam cuidar melhor dela, porque ali ninguém sabe direito como cuidar de gato, sabe? Então, Mas, ok. Voltando a Benê, ela passou boa parte do episódio conversando com a Lika, falando sobre ela e a Samantha, né? E no final ela foi na casa do Nen e acabou abrindo uma chamada com uma cowgirl. Sério, isso foi hilário. E essa cowgirl, o Nen sempre fala, assim, falar não é bem o que ele faz com ela, mas seguimos. A conversa dela com a cowgirl foi super interessante e a mulher falou sobre a dificuldade que alguns homens têm, né, alguns viciados em pornografia, eles têm para fazer sexo, porque nem sempre eles conseguem funcionar. E, mais uma vez, eu vou dizer o quão importante é a série tratar sobre esse assunto e eu espero que isso continue sendo desenvolvido e de uma forma sensível, mas vamos ver como a série vai trazer isso e se vai ser legal. E eu quero saber de você.
se você gostou do episódio, quais foram as coisas que mais te interessaram, se você gostou das tramas, né, de cada uma das meninas. Não esquece de comentar aqui embaixo e de seguir o canal para, enfim, ter mais vídeos sobre as Five. É isso, um beijo e tchau!